Amém? Quem está feliz? Quem está feliz? Amém. Eu ia trazer uma ministração que foi dada no encontro de homens, e até compartilhei com os pastores, mas o Senhor não permitiu. Ele queria que eu trouxesse um óleo novo. Amém? Outro dia, talvez, Ele permita. É benção. O tema da ministração era olhando para o alto. Essa, se tivesse um tema, ia ser de mão dada com a glória. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios 2, do versículo 12 até o final do capítulo 3. Quem não lê Bíblia vai ler agora. Segundo Coríntios 12, até o final do 2:12. Vamos dar uma passeada aqui, depois a gente pontua. Amém? Podemos ir? Amém. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e quando se me abriu uma porta no Senhor, não tive descanso do meu espírito, porque não achei ali irmão Tito. Mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Repita comigo. A Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Nem repete, não. Não escutaram o que eu falei, não? Vamos de novo. A Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos um aroma de Cristo, nós que se salvam e nos que se salvam e nos que se perdem. Em outras versões são perfume. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para os outros, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade, é da parte de Deus e na presença do próprio Deus que em Cristo falamos. 2 Coríntios 3, versículo 1. Começamos outra vez a recordarmos a nós mesmos, recomendarmos a nós mesmos, ou porventura necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de vós. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Nem tábuas de pedra, mas em tábuas da carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, se o mistério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual se estava desvanecendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede a glória do ministério da justiça. Pois, na verdade, o que foi feito glorioso não é em comparação com a glória inexcedível. Porque
Se aquilo que se desvalecia era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Tendo, pois, tal esperança usado de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado que em Cristo em Cristo é ele abolido. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Vamos começar pelo meio. Viver em glória não desrespeita as circunstâncias que nos rodeiam, muito menos a medida de fé, muito menos o nosso conhecimento bíblico, nem quantos talentos ou dons nós temos. Viver em glória é viver na presença. Amém? Viver em glória é viver na... Só há um caminho para viver em glória. É a intimidade. É de você queimar na presença de Deus. E queimar na presença de Deus precisa de um preço. Precisa se dispor. Mas primeiro precisa querer. Quando você tem intimidade com o Pai, você caminha em glória. Vou dizer por quê. Vamos lá pelo meio. Fala disso, acho que no versículo 8, depois a gente lê, que Moisés, quando descia do monte, ele botava um véu, porque a luz da glória de Deus refletia no rosto dele e o povo não conseguia olhar. Amém? E o ministério era o quê? Da morte. Moisés tinha uma promessa? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão com fome? Descansaram no... um gritou. Presta atenção, gente, que aqui é importante. Deus separou Moisés para ser um libertador. Amém ou não amém? Agora melhorou. E vocês e eu? O que é que temos em comum a Moisés? Hein? Alguém falou aí? Pode falar. Servimos ao mesmo Deus. Outro, fala aí. Nós temos tudo a ver com Moisés. Nós também fomos levantados para ser libertadores. Vou dizer por quê. Acompanha aí. Isaías 61, não precisa botar não, eu vou ler. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isso aí Isaías falando. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhe dê uma grinalda. Amém? Repita comigo, grinalda. Grinalda reflete o quê? Hein? Quem usa grinalda? Quem é a noiva? Nós. Amém? Em vez de cinzas.
óleo de gozo em vez de pranto, vestido de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Ah, pastor, isso é o Velho Testamento. Vamos para o Novo. Mateus 10, 6. Mas e diante as ovelhas perdidas, a casa de Israel. Isso é Jesus mandando os 12, amém? E indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expulsar os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Convenceu? Não, vamos para frente. Ninguém respondeu, né? Marcos 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus estava se manifestando aos 12, quando eles estavam reunidos, chorando. Porque uns tinham visto e outros não tinham visto. Jesus foi lá e começou logo assim. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. E esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aleluia. E porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Nós somos ou não somos libertadores? Só para terminar. Vamos começar aqui de novo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isaías estava falando, amém? 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em? Na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Deus não mudou o propósito. Nós continuamos sendo libertadores. Deus levanta libertadores. Para quem? Para o povo dele. Não foi só Isaías. Não foi só no Velho Testamento. Não foi só o povo que estava na luta, o povo que estava no Egito, o povo que foi para a Babilônia. Não. Deus tem um povo e o Deus de ontem é o Deus de hoje. Amém? Essa reflexão é só para você entender que nós vivemos ainda hoje debaixo do mesmo propósito. Amém? Todos nós temos um propósito, uma promessa e um chamado. Qual é, pastor? Nosso chamado só é um: manifestar o reino de Deus em glória. Só. Porque onde o reino de Deus chegar, há o quê? Libertação, cura, transformação, casamentos são restaurados, filhos são libertos, a salvação. Amém? Concordam? Ixi, voltaram a ter fome. Concordam? Vamos voltar lá para o versículo 7 de 2 Coríntios 2. Ora, espera aí que o bicho aqui deu tilt. Ora, se o ministério da morte, gravado em letras e em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos do rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo. O Senhor chamou Moisés e encontrou com ele lá em cima do morro, no Monte Sinai. E Moisés passou 40 dias. E o Senhor estava escrevendo as tábuas com o dedo. Quando Moisés voltou, viu o povo adorando a um bezerro. Ele ficou tão indignado que quebrou as pedras que Deus escreveu. Aí voltou para o morro. Às vezes Deus nos dá
um refrigério, nos dá uma bênção, nos dá um pouquinho de intimidade. E quando o cabo começa a ter intimidade e está com as coisas de Deus na mão, qualquer coisinha se zanga. É lícito que Moisés se zangou? É lícito. Não é bem isso que a gente vai focar nisso. Mas cuidado, viu? Porque Deus tem intimidade e Deus dá. E nós, como homens, não valorizamos a Saiu não. Não. Preciosidade do que é as coisas de Deus na nossa mão. Nós perdemos entre os dedos. Ou nós quebramos. Ou nós esquecemos. O que aconteceu? Moisés voltou para o monte. E ele teve que escrever as tábuas. Às vezes você tem que chegar no canto e Deus lhe dá. E você não entende que aquilo é precioso. E volta e vai ter que reconstruir o que Deus lhe deu. Amém? Mas Moisés desceu do monte com tanta glória de Deus, com tanta luz que teve que ter um véu. Porque o povo não conseguia ver Moisés. Porque a luz do Senhor na face de Moisés era tão forte que o povo não conseguia olhar. Paulo, quando escreveu isso, disse assim: olha, Moisés subiu no monte e viveu a glória de Deus, mas nós não somos como Moisés, que teve que usar o véu. Porque o véu sempre nos afasta da glória de Deus. Quer ver? O véu sempre ficou entre a manifestação da glória de Deus e o povo. Quando Deus mandou Moisés construir o mexigão, o templo, o tabernáculo, o que é que tinha entre o santo e o santo dos santos? O véu. Quando Davi preparou para Salomão construir o templo, o que é que tinha entre os santos e os santos? O véu. Quando Jesus morreu, o que foi rasgado? O véu. Amém? Nesses versículos diz que as tábuas da lei, Paulo diz que era o ministério da morte. Porque era tão pesado que era impossível ter vida. Impossível honrar toda a lei. Só Jesus fez isso. Então Paulo dizia, se no ministério da morte teve glória, imagine no ministério do Espírito. No versículo 8 diz assim: como não será maior glória o ministério do Espírito? Quem está dentro desse ministério do Espírito? Só uma levantou a mão. Bora ver aqui. Ora, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele não são loucuras, e não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, quando ele por ninguém é discernido. Quem está nesse mover aqui? Eu estou. Então eu faço parte desse ministério do Espírito. Amém? Eu e você, eu creio. Porque se você está aqui, se o Senhor lhe trouxe para cá, é porque você faz parte do que eu estou falando. Amém? Nem que você não saiba. Talvez tenha pessoa aqui, tenha visitantes aqui. Levanta o braço, por favor. Sejam bem-vindos. Amém? Você pode até não entender o que eu estou falando. Mas mais na frente eu vou dar uma dica como é que você faz. Porque se o versículo 9 de 2 Coríntios 3. Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais
em glória o ministério da justiça. Pois, na verdade, o que foi feito glorioso não é em comparação com a glória inexcedível. A glória que Moisés viveu, que resplandecia no rosto, não era provisório, era passageiro, diminuía. Moisés não ficava com a glória direto, não. Ele botava o véu, e aí, com o tempo, ia apagando, e ele ficava normal. Mas Paulo diz aqui que o ministério do Espírito, a glória não se apaga. Amém? Porque se aquilo que se desvenia era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquele que era transitório. E hoje, meu irmão, minha irmã, tem o véu? Não? Tem o véu. Jesus rasgou o véu. E nós fomos lá e costuramos o bicho. Bora ver isso? Me ajudem. Sabe como foi que nós construímos o véu? Uma grandiosa manifestação do poder do eu. Que grita. E os nossos atos são como pontos alinhavando o véu de novo, nos distanciando da presença e da glória de Deus. Não vou me aprofundar nesse tópico não, porque eu pedi ao Senhor uma palavra branda, e eu não quero usar o taco de beisebol não, sabe, pastor, para bater. Eu quero usar só uma luva de pelica, só para... Me ajudem aí, por favor. Digam aí o que nos afasta. Quais são os pontos que alinhavam esse véu? Bora, me ajudem. Um falou orgulho, outro. Hein? Obras da carne. Isso aí pegou logo um bocado. Mais. Mentira. Outro. Defraudação. Falta de amor. Idolatria. Incredulidade. Vontade própria, foi isso? Falta de fé. Falta de perdão. Inveja. Eita! Justiça própria. Fofoca. Resistência ao Espírito Santo. Desonra. Bora mais. Ingratidão. Eita, que esse véu vai ficar bem fechadinho. O que mais? Libertinagem. Religiosidade. Vaidade. Imoralidade. Insubmissão a Deus. Achismo. Adultério. Ai, meu Deus, eu pensei que dá só uns 5 ou 6. Sensualidade. Bem, gente, tem muita mazela aí, não tem? Mas eu não vou bater nisso, não. Ninguém melhor nessa terra para saber os nossos erros de que nós. E Deus, né? Entenda que tudo que falaram aqui, foi para nós, viu, gente? Não foi para o vizinho nem para o outro lado da rua, não. Foi para mim e para você. Isso e mais muitas coisas nos afastam da glória de Deus. Nós costuramos o véu. Vigia. Vamos lá para o 2 Coríntios 12,
Eu acho que é 2 Coríntios 2, de 12 a 17. Amém, pessoal? A hora da pancada já passou, é só essa aí mesmo. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e quando se me abriu uma porta no Senhor. Quando nós estamos manifestando o reino de Deus, as portas se abrem. Isso foi tão pouco amém. Vou repetir. Quando nós estamos manifestando o reino de Deus, as portas... Ei, pastor, esse povo está fraco, viu? Gente, vamos pregar o evangelho que as portas se abrem. Tem que ser assim. Não, e no 13, não tive descanso no meu espírito porque não achei irmão Tito. Mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Aqueles que estão em Cristo, manifestando o reino, sempre tem triunfo. Vou ser bem cearense, ela disse assim que era para não ser cearense. Negrada, se tu manifestar o reino de Deus, tu vai ganhar todas. Ixi, nem assim, nem assim. Acorda, gente. Amém? Melhorou. E por meio de nós, difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos um aroma de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. Para uns, na verdade, cheiro de morte, para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Entenda uma coisa, que nós exalamos um cheiro. Quer em Deus, quer distante de Deus. A palavra de Deus diz que quando nós estamos em Deus, nós exalamos perfume. Mas quando estamos distante dele, servindo a outro, nós, vou ser bem pesado, fedemos. E o fedor é de morte. E quanto mais você serve e fede, mais fede. Porque o corpo da morte apodrece. Qual o aroma que está saindo, exalando de você? Qual o aroma? Pensei que eu não ia bater mais não. Você é perfume? Ou você fede? No 17 diz assim, porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus como tantos outros. Mas é com sinceridade e da parte de Deus e na presença do próprio Deus que em Cristo falamos. Outras versões dizem assim, que nós não os vendemos o evangelho e falamos de Deus na presença de Deus. Paulo está dizendo aqui que se você estiver na presença de Deus, Deus fala. Nos versículos anteriores fala que Ele nos dá o aroma do conhecimento. Em outra passagem da Bíblia diz que Jesus disse, não teme no que falar, porque o Espírito vai falar. E às vezes a gente está em ambiente e sente de Deus de falar, mas eu não vou falar não. Depois eu me perco aí no meio do caminho. Quando nós estamos na presença, há transformação de vida. Isaías era um profeta, um profetão, né, gente?
Um profetão na Bíblia. Só que quando ele chegou na presença de Deus, ele disse: ai meu Deus, estou perdido. Eu sou de um povo de língua suja e parará, parará. Para que nós possamos estar na presença, como eu disse no começo, não adianta ter dons, manifestar e papapá, não. Tem que ter vida. Porque quando nós temos vida com Deus, estamos na presença, a manifestação da luz reflete em nós. Assim como Moisés descia, nós refletimos hoje a manifestação da glória de Deus. Amém? Viver em glória é viver em graça e poder. Vamos lá em Atos 6, 8 e 10. Atos 6, dá para botar aí, Manuel? Atos 6, 8 a 10. Precisamos ter intimidade com o Pai. Precisamos ter vida com o Pai. Precisamos queimar na presença de Deus. Saber da palavra é necessário. Mas a intimidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Somos uma igreja, amém? Pastor Jonas é o líder da igreja, amém? Na hora que o bicho pega para precisar de alguém, ele chama quem? Quem é que ele chama? Os que ele tem mais intimidade. Porque os que têm intimidade entendem a voz. Assim é Deus. Assim sou eu, assim é você. Nós buscamos aqueles que temos intimidade para compartilhar das necessidades, mas também para compartilhar da bênção. Quem primeiro você pensa? Aqueles que estão mais perto, os íntimos. Deus, o pastor pregou semana passada, foi lá para o Monte da Transfiguração. Não, foi orar que estava, né? Chamou 3, os cabas dormiram. Mas quando ele foi para o Monte da Transfiguração, ele levou 3. E Pedro chegou lá e disse: ei, vamos fazer aqui umas tendas para nós, vamos ficar por aqui mesmo? Por que ele não chamou os 12? Quando Deus foi revelar Apocalipse, ele chamou quem? João. Quem era João? Aquele que deitava no peito de Cristo. Intimidade. Quanto mais intimidade, mais revelação. Quanto mais intimidade, mais parceria. Quanto mais intimidade, mais poder. Amém? Quanto mais intimidade, mais a manifestação da glória. Amém? Botou aí? Amém. Ora, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia. E disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Me ajudem agora. Washington, pega a tua Bíblia aí e bota 2 Coríntios 3, 5. Almeida, bota aí 2 Coríntios 14, 2, 14. Rondinelli, Marcos 3, 14 e 15. Deixa eu ver mais aqui. Liano, bota aí Marcos 6, 7. Se estiver pronto aí, me avise. Amém? Vou ler de novo. Ora, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Pode ler, por favor, aí o seu. Estevão estava com quem? Com Deus. O segundo que eu pedi, quem foi? 2 Coríntios 2,14, Almeida. Por favor. 2,14. Enquanto o Almeida acha ali, achou? Amém. Falem alto. Estevão estava cheio de quê? Do conhecimento de Deus. Rondinelli, Marcos 3, 14, 15. Em outras versões diz assim, para que tivesse poder em expulsar os demônios. Estevão está com quem? Com Deus. Terminando lá com o Liano. Marcos 6, 7. Estevão estava com quem? Com Deus. Por que eu chamei eles? Para quem não sabe, todos eles são do meu pequeno grupo. Intimidade. Deus, quando tem intimidade, chama os seus. E para que tenha intimidade com Deus, há um preço. Há um preço para ser manifesta a glória dele. Você vê as pessoas operando milagres. Ora, passa dor. Ora, o emprego vem. Ora, é preço. Todo mundo quer a bênção do Deus, mas ninguém quer o Deus da bênção. Ninguém quer pagar um preço de intimidade. Ninguém quer queimar na presença. Eu imagino, quando eu fico assim imaginando, eu sou meio voador, fico assim imaginando, quando chegar na hora lá do juízo, e aí a gente for lá, né, no juízo, e o Senhor olhando assim, Jesus Cristo olhando, e aí olha ali, ó, olha o Duda ali, ó, cabeção, olha ali, ó, eita, mas fez muita coisa para Deus, eu quero que ele seja assim. Olha o pastor João aí, derramou muita lágrima, menino, abençoa esse chorão, amém? Intimidade, preço pago, lágrima derramada. A pessoa chega na igreja assim, pastor, ora pelo meu casamento. Dá vontade de dizer assim, minha filha, você ora muito? Ah, amém. Lê a palavra. É, pastor, eu estou devendo. Jejum nem pensar, né? Dá vontade assim, eu sou pastor curandeiro. Misericórdia, né, irmão? Misericórdia. Primeiro intercessor por nós somos nós. Amém? A palavra diz que Estevão era um homem cheio de graça. No termo grego para graça é choris, que se relaciona em estar feliz, estar bem. Estevão era cheio de quê? De graça e poder. Estevão era feliz em estar manifestando a glória de Deus. Essa é a felicidade.
Só Jesus dá. Nós estamos salvos pela graça, pelo favor. Mas nós só somos felizes se nós nos deixarmos viver essa graça. Amém? Agora vamos iniciar o capítulo 3, do verso 1 ao 6. Começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos. Ou porventura necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de vós. Você chega no canto e diz assim, olha, eu sou assim, assim, assado, baixinho, careca, mais simpático, conversador, tal. Será que nós somos precisos dar uma recomendação de nós? Ou então chegar, o pastor João é homem de Deus. Chora, mas intercede, bota o joelho no chão, faz jejum, ora, lê a palavra, dá carão, mas a pastora Célia dá mais carão. Será que ele precisa de nós fazermos carta de recomendação para ele? Porque nós precisamos de ter carta de recomendação, está tudo errado. Versículo 2 diz assim, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifesto como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não tem tábuas de pedra, mas em tábuas de carne de coração. O nosso testemunho é a carta de recomendação. Se você não está dando um testemunho de homem de Deus, de mulher de Deus, está tudo errado. As pessoas me vêm falando, brincando, nunca acham que eu sou crente, muito menos pastor. Mas deixa eu abrir a boca. Deixa eu abrir a boca. Porque eu tenho liberdade, eu sou livre em Cristo. Eu não sou religioso. Mas deixa eu abrir a boca. Para ver se a neguinho não bota ele no canto. Nós somos a nossa carta de recomendação com os nossos atos. Se os seus atos não refletem Cristo, você não vai viver em glória. Versículo 4 diz assim, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Quando eu abro a boca, sai do meio. Porque o Espírito Santo metralha. Porque eu mesmo não conheço nada. Eu mesmo não conheço nada. Sou neófito. Mas nós temos que ter autoridade. E exercitar essa autoridade na presença de Deus. Eu confesso a vocês que quarta-feira eu fiquei chateado, muito chateado. Nós temos o culto de quarta-feira aqui, de oração. E às vezes eu me consolo, né? Eu acho que eu estou ficando pastor, gente. Estou até com medo. Mas parece que eu estou ficando pastor.
E eu fiquei indignado quarta-feira. Porque nós somos uma comunidade de mais ou menos umas 150 pessoas. Tinha 15. A nossa comunidade é carente de tudo. De tudo. De paz, de alegria, de poder, de alimento, de comunhão, de restauração de casamento, de restauração de família. A igreja se dispõe a gastar energia, os pastores, nós líderes aqui, para orar, gente. Orar. Aí os abençoados não vêm. Depois quer que Deus faça as coisas. Gente, eu já disse aqui, pastor diz, a pastor toda hora. Deus trabalha na reação. Ah, pastor, mas eu preciso ir para a igreja, posso orar aqui em casa não? É a atitude que Deus quer. Porque oração tem que ser 24 horas. Para andar na presença, oração é 24 horas. Mas se você tiver aqui, o corpo como eclésia, o som sobe mais alto. O aroma é agradável. Mas não. Corpo de igreja, para pagar um preço complicado. Ah, eu não pude vir. Ah, não sei o que, sei lá. Algumas pessoas não vêm licitamente, não pode vir, Deus sabe. Mas muitas procrastinam, não vêm. E eu fiquei chateado. Quarta-feira, eu fiquei chateado. Eu saí daqui murcho. Foi bênção de Deus. Foi bênção. Mas eu saí triste. Porque nós, e eu posso falar pelos pastores, queremos que vocês cresçam. Nós queremos ser um corpo malhado, forte. Nós queremos que o povo chegue naquela porta ali e seja a manifestação da glória. Nós queremos que não só eu, ou o pastor, ou algum líder imponha a mão e a enfermidade seja curada. Nós não estamos aqui para aparecer. Nós estamos aqui para ver o crescimento de Cristo em vocês. Nós estamos aqui, por isso que o Senhor não deixou eu falar outra administração, tinha que ser essa. Nós queremos ver vocês caminhar com mão dada com a glória. Hã? Amém? No versículo 10 diz assim: o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem é do Espírito aqui? Nós somos responsáveis para vivificar o povo de Deus. Nós pedimos ao Senhor que Ele queime nós. Quando eu falo em nós, não é eu não. Em nós, igreja. Nossa oração é que o Espírito Santo traga a presença, que vocês possam dizer assim, chegar aqui e dizer assim: pastor, o Senhor fez isso, isso, aquilo, outro. Pastor, eu precisava daquilo e o Senhor veio com o seu poder e resolveu o problema. Pastor, eu estava vizinho a uma pessoa e o Senhor me incomodou e eu orei para aquela pessoa e aconteceu. Isso é viver de mão dada com a glória. Porque quando nós estamos com a glória, os nossos problemas, que nós temos problemas, amém? Todos nós temos problemas. Deixam de ser problemas. Porque os nossos problemas não são mais nossos. Quando nós queimamos na presença de Deus, quando nós ansiamos a presença de Deus, nós passamos pelo problema dando glória a Deus. Porque é manifesto a solução divina.
Isso é caminhar de glória em glória. Eu digo muito que a igreja tem que caminhar na palavra, que é Jesus, mas também no poder. Não dá para caminhar só no poder. Ah, Jesus vai falar, ralabaxura, ele cantará, para aí vou orar aqui. Não, também não dá para ser só assim. Porque isso é raso. A grande transformação do eu é lavado pela palavra. Mas a manifestação de poder é busca em oração e intimidade. Temos que caminhar junto. Não podemos ser sempre banco. Há um tempo para banco. Há um tempo para banco. Não pode ser domingo, só domingo. A manifestação da glória de Deus não é como remédio que toma 12 horas. Não, tem que ser sempre. Diurno e noturno. Na presença. Queimando. Quando você está queimando, eu tenho certeza que Deus fica assim, ó. Eita, meu Deus. Mais. Quer saber como é que queima? Se você não está entendendo nada do que eu falei, eu vou dizer como é que queima. Procura um que queima e encoste nele. Porque a labareda escorre, viu? Aí você vai aprender como é que queima. Sabe não? Busca. Vê quem está queimando. Ei, aquele está queimando, vou me encostar nele. Porque Paulo diz assim, sejam imitadores de mim como eu sou de Cristo. Pois busca um que queima e se encosta nele. Porque você vai ver a manifestação da glória.